aqueles que não puderam. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Mas humildemente eu peço, Senhor, abençoa, Deus, abre as janelas dos céus, derrama as suas bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a vida de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou chamar o pastor Álvaro, vai trazer a palavra. Deus abençoe. Aleluia. Pai do Senhor, queridos. Amém. A gente está juntos novamente na casa de Deus, né? É o melhor lugar que a gente pode estar, porque Deus é amoroso, Ele quer o nosso bem como ninguém mais, né? E a gente sempre escutando a palavra que Ele tem para a gente vai ser sempre abençoado, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer com os irmãos mais uma oração para Deus falar com a gente. Você pode fazer uma oração junto comigo, pode ficar sentado mesmo, fechar os olhos. Não, eu sei que você não tem. Vamos fechar os nossos olhos, pedir para Deus tirar toda a desatenção, para que a gente se concentre na palavra e a palavra penetre em nossos corações e a palavra frutifique. Amém? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por esse momento de comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito e que o Senhor vai fazer na vida de cada um por aqui, Pai. Porque o Senhor é aquele Deus fiel, é um Deus poderoso. Ninguém pode impedir quando o Senhor decide. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito, vai fazer em nossas vidas e que seja um momento de comunhão, Pai. Que a palavra do Senhor entre em nossos corações e frutifique em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se for acompanhar pela Bíblia, eu queria que abrisse em Jeremias. Jeremias. É uma passagem que todo mundo já escutou muitas vezes, mas só colocando no meu coração, Jeremias 33. Jeremias 33, 3. Quando essa palavra, eu já preguei algumas vezes até sobre ela, né? Mas quando me vem, eu não sei se todo mundo já teve a possibilidade de ver na internet alguma vez, aquele presidente americano que teve, o Kennedy, que morreu há muito tempo atrás, tem uma foto muito bacana, antiga, o filhinho dele na época devia ter uns 3, 4 anos de idade. O Kennedy reunido na mesa dele, sentado na mesa dele, resolvendo os assuntos mais importantes dos Estados Unidos. Na época, o presidente mais importante do mundo, né, como até hoje é. E embaixo da mesa está o filhinho dele brincando, desenhando. Tem uma foto muito bonita, mostrando a intimidade do filho com o pai, independente de quem é o pai. Naquele momento ali, aquele pai ali é o homem mais importante da terra. Mas a gente tem essa intimidade com o nosso pai, que é o homem mais importante do universo, a pessoa mais importante do universo, né? Então aquela intimidade do menino está naquele salão oval, naquele lugar, onde só quem é autorizado pode entrar. Ele está na sala do presidente, do lado do pai, falando com o pai, olha o que ele quer, e o pai dando atenção para ele nos momentos que ele quisesse, né? Essa é a intimidade que Deus quer que a gente tenha com ele. Em Jeremias 33:3 está escrito assim: clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Até aqui. Quando a gente às vezes escuta vários, normalmente pastores, pregadores falando, ó, deixa de orar, não deixa de orar, não deixa de orar, não deixa de orar. Às vezes a gente só se liga na direção, não deixa de orar, mas a gente esquece muitas vezes dos benefícios da oração. Por que a gente tem que orar? Por que a gente tem que falar com Deus? O que a gente vai ter em troca? Por que Deus quer que a gente se atente o tempo todo para a gente orar? Né? Aí, quando você vai para a palavra, está a explicação. Em Salmos 115:15, está escrito assim: bendito sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Quer dizer, Ele deu a terra para a gente.
Ele domina o céu e domina tudo, mas a autoridade ele está passando para a gente aqui. Tanto é que em Gênesis 1:27 está escrito assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No versículo 28 está escrito assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. E outra tradução está assim: sujeitai a terra. A palavra sujeitar é para a gente, está definindo assim: domina a terra. Você é que tem a ordem de comando aqui na terra, Deus está falando. Então, por isso que Ele dá o livre-arbítrio da gente pedir para Ele ou não as coisas. Se a gente não orar, Ele não vai fazer nada porque a gente não está pedindo. Se a gente orar, Ele vai atender com muita alegria, porque Ele está falando para mim. E eu vou te responder. Além disso, eu vou te dizer coisas grandes e novas que você não sabe. Filhos novos que você não sabe. Amém? Então, e Ele fala, então o motivo que a gente tem que orar é que a voz de comando é nossa. Aqui na terra, se a gente não quiser que Deus faça nada, Ele não vai fazer nada na nossa vida. Agora, se a gente quiser, a gente tem que orar o tempo todo. Amém? Por que também a gente deve orar? Porque a palavra do Senhor diz, eu vou ler bastante palavra hoje, tá? Amém. Em Tiago 5,16 está escrito assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A gente lembra, né? O próprio Tiago, né, que é um homem sujeito às mesmas tentações que nós. Ele orou e não choveu durante 3 anos e meio. Ele orou e choveu, né? Você vê um homem, a Bíblia faz questão de falar que ele é igual a gente, sujeito às mesmas tentações, às mesmas distrações, as mesmas variações de humor. Uma hora está forte, outra hora está fraco, outra hora está bem, outra hora está meio de mau humor. Um homem normal, como qualquer um. Ele orou, não choveu durante 3 anos e meio. Ele orou, choveu depois de 3 anos e meio. Você vê o poder que tem quando a gente abre a boca e fala com Deus. Mas tem algumas algumas situações que a gente tem que se atentar. Eu no começo, quando eu orava, claro que a gente pode orar em todo o tempo. Você pode orar quando você está na rua, quando você vai pegar um ônibus, quando você está dirigindo, quando você está cozinhando, quando você está tomando banho. Você pode orar em todo o tempo. Mas tem um momento que Deus fala para a gente chegar no nosso quarto, fechar a porta, para a gente ter um acesso especial ao Senhor, né? Muitas vezes eu tinha, no começo da minha caminhada, eu tinha mania de orar deitado. Assim, né? Olhando para cima. Uma vez minha irmã entrou no quarto e falou: você está vendo que ele está dormindo? Eu falei: não, eu estou orando. Eu falei: não é assim não. Que isso, tá bom? Ele se ajoelha, né? Eu não era pastor, não era pregador ainda. Se ajoelha, você está falando com Deus. Eu falei: não, calma, Deus sabe que eu estou falando com ele. Qual o problema de estar deitado falando com ele? Muitas vezes eu dormia naquelas orações que não tinha nada a ver, né? Aí eu fui aprendendo a palavra. Nesse meio tempo eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, eu posso orar assim ou não, né? E de repente vem 2 pessoas de Deus que não sabiam nada daquelas conversas que eu tive com a minha irmã e falaram assim para mim: de joelho, de joelho, sem eu falar nada, de joelho. Entrou uma mulher de Deus e falou assim para mim: de joelho. Depois, numa outra situação, o homem de Deus: de joelho. Deus quer você de joelho. Por quê? Apesar de ele ser o nosso Pai, que nos ama tanto, Ele é a maior autoridade que existe no universo. A gente tem que se lembrar com quem a gente está falando. É o nosso Pai, mas Ele também é Deus, né? E a gente vê, por exemplo, Daniel, quando a Bíblia mostra que Daniel, né, ele orava, abria a janela e se ajoelhava ali. O Senhor Jesus Cristo, né, até se deitando, né, muitas vezes na terra para orar. E então a gente tem que orar com respeito, com a reverência, sabendo que a gente está falando com o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Mas aquele momento, quando a gente está no nosso quarto, é um momento especial, porque a gente está tendo acesso ao Deus dos céus, né? A gente está tendo acesso ao Santo dos Santos. A palavra diz que antigamente só o sacerdote podia chegar nesse lugar, que era a presença de Deus. Hoje, depois do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, todos nós aqui, todo mundo aqui, tem autoridade para chegar diante do Senhor e falar com Ele, frente a frente. Né? Isso é maravilhoso. Isso não tem preço, né? Já foi pago o preço por isso, né? Então, a gente vê que a gente tem que falar com o Senhor Deus com reverência. Quantas vezes a gente tem que orar? A palavra do Senhor diz para a gente orar em todo o tempo. Orar por tudo, por tudo. Eu vou ler várias passagens e no final de tudo nós vamos orar juntos. Por tudo que Deus está nos direcionando. Durante eu vou até desligar aqui para não ficar com barulho. Na Bíblia, o Espírito Santo inspirou vários homens e mulheres de Deus
a registrar suas orações. Por quê? Para que a gente imite. Porque Deus dá um cardápio de coisas para que a gente ore, para que a gente seja feliz. Eu lembro aqui que, até anotei aqui no versículo, que é mais um motivo, por que a gente tem que orar, né? Está escrito em João, eu queria saber isso, João 16, 24. João 16, 24. Está escrito assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Você quer ser feliz? Tem que ter uma vida de oração. Aqui está Deus dando um resumo qual é a situação. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. O que você quer receber para que a sua felicidade seja completa? Eu vejo que todo mundo aqui quer ter uma vida de saúde plena. Você quer ter uma vida onde toda a sua família também conheça a Deus. Você quer ter uma vida onde você tenha a condição de ter comida na mesa todo dia, ter roupa para usar, precisar comprar um remédio, você consegue, precisar orar para se curar, você vai orar e vai ser curado. Você quer ter tudo atendido por Deus. Como é que você vai conseguir isso? Através da oração, pedindo no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Só que eu lembrei também um fato. Você lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? Quando chamam Jesus para ressuscitar, porque Lázaro tinha morrido? Depois que Jesus foi lá, na hora que ele vai na frente do túmulo de Lázaro, você lembra qual a primeira frase que Jesus fala? Pai, te dou graças, porque o Senhor me escuta. Aliás, o Senhor sempre me escuta. Amém? Então, ele está falando isso para que todos escutassem. Muitas vezes a gente já entra na oração sem agradecer pelo que Deus tem feito já. Para agradecer, dá permissão da gente estar diante do Senhor, falando com Ele. Por agradecer, a gente se esquece de agradecer todos os livramentos que Deus já nos deu. São curas, são livramentos de morte, livramentos de água de fogo. Quantas aqui já? Tem várias pessoas aqui que já foram livres, libertos de situação de morte, de você morrer através de uma bala. Eu tenho certeza que eu já fui também. Quantas vezes Deus está com você e comigo, libertando a gente? Quantas vezes foi liberto de acidente de moto? Eu também já caí 2 vezes de moto. Quantas vezes a gente vê pessoas que caem de moto, batem a cabeça no chão e morrem? A gente tem que agradecer isso. Nossos filhos. Muitos livramentos nossos filhos já tiveram. A gente tem agradecido ao Senhor. Quando você vê um prato na mesa, você tem agradecido ao Senhor. Você está vendo o Rio Grande do Sul como ele está? O pessoal não tem nem lugar para sentar para comer, não tem casa. A gente tem que agradecer ao Senhor. Quando você começa o coração agradecendo ao Senhor, isso agrada o coração do Pai. E você destrava o sobrenatural na sua vida. Se lembra que Abraão ficou 25 anos esperando a bênção? Quando ele parou de fazer bobagem e começou a dar glória a Deus, porque ele lembrou que aquele que prometeu o fiel para cumprir, a bênção veio sobre ele. Amém? Então é um exemplo que Deus dá para a gente. Eu quero ler para você várias coisas que Deus quer que a gente ore. E depois a gente vai completar a oração aqui. Em Mateus 26, 41 está escrito assim: vigiai e orai para que não entres em tentação. Quer dizer, para não entrar em tentação é um dos motivos que a gente tem que orar. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Lucas 21:36 diz novamente: vigiais o tempo todo orando para que sejam vivos ou dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Quer dizer, vai acontecer muita tristeza, a gente está vendo acontecendo muitas catástrofes. Deus está pedindo para a gente orar para que não aconteça com a gente, para que Deus nos livre dessas catástrofes. E a gente está a continuar de pé diante do Filho do Homem. Em Lucas 11:2 está escrito assim: para a gente orar para que seja a vontade do Senhor feita assim na terra como no céu. Tiago 1:15, né?
está escrito assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá literalmente e não o lance em rosto, e seria dada. Vocês têm pedido sabedoria? Nós temos pedido sabedoria para tudo que a gente está fazendo. Todos aqui têm planos, de repente na vida financeira, na família, mas você está pedindo, antes de você fazer qualquer coisa, para que Deus dê sabedoria para você não perder tempo, não perder dinheiro, não perder ânimo, não perder esforço. Antes de fazer qualquer coisa, peça sabedoria para Deus. Mateus 5,44 está escrito assim: eu, porém, Jesus falando, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e pelos que vos maltratam. A gente vê, normalmente são pessoas que de repente se afastaram da gente, até familiares que de repente tentou atrapalhar a nossa caminhada, pessoas no trabalho, pessoas na vizinhança, que por algum motivo fizeram alguma bobagem com a gente ou com os nossos. Eles não conhecem a Deus, a gente tem que orar para que eles conheçam a Deus. Por isso que Deus fala para a gente tem que ter uma visão de reino. Aí, hoje a gente conhece Deus, a gente se arrependeu, a gente pediu perdão para o Senhor, Ele quer que todos conheçam a Deus, então a gente tem que orar para aqueles que nos maltrataram, nos perseguem. Lucas 6,28 está escrito: orai pelos que vos caluniam. Tem gente que vai começar a falar mal da gente, principalmente se a gente continua firme com o Senhor. Tem gente que não entende porque a gente está nesse caminho, vai falar bobagem da gente, ora por eles. É a orientação do Senhor. Tiago 5,13 está escrito assim: está alguém entre vós aflito? Ore. A gente tem que orar para as pessoas à nossa volta que estão aflitas. Muitas vezes tem gente que está com uma depressão e muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente, qualquer sinal assim que você percebe que a pessoa não está bem, ora por ela, né? Isaías 7,11 está escrito assim: pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Isso aqui foi um caso específico que Isaías pedia, precisava ter um sinal, e Deus falou para ele, né, orientou para que fosse pedir um sinal para Deus. Muitas vezes a gente fica com vergonha, falando assim: não, mas isso aqui só aconteceu lá atrás, de Deus dar um sinal, qual é a resposta dele naquela situação, ou nessa situação. Mas Deus, Ele fala que Ele não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele continua dando sinais. É uma das maneiras que Ele fala com a gente. Às vezes eu lembro uma vez, quando eu estava namorando minha esposa, eu ainda não morava aqui na Praia, a gente não era casado, eu queria voltar para São Paulo. Eu acho que a minha irmã estava aqui em Santos, eu não sabia se eu vinha para Santos ou se eu ia para São Paulo, onde estava minha mãe. Eu estava morando com a minha mãe na época. E começou a me dar dor de cabeça. Eu saí da casa dela com dor de cabeça. Para eu pensar assim: não, eu vou para a casa da minha irmã, vou ficar na casa da minha irmã, vou dormir aqui, não estou legal para ir para São Paulo. Aí no meio do caminho eu falei: não, vou voltar, vou para São Paulo. Aí quando eu falava que eu ia para São Paulo, a dor de cabeça voltava. Aí eu falava assim: não, acho que eu vou ficar na minha irmã. Parava a dor de cabeça. Aquela, você conversando com você mesmo. Tem uma hora que eu falei assim: não importa que eu estou dando dor de cabeça, eu vou para São Paulo. E fui. Eu não sabia que aquilo ali era um sinal de Deus para não ir. E eu cheguei em São Paulo, cheguei umas 10 horas da noite, estou no trânsito lá, daí paro no sinal e vejo um pessoal passando por mim com o rabo de olho assim, né? Sabe quando você está olhando para lá, mas você está atento aqui. De repente eu só vejo um vidro estourando no inferno. É o pessoal que veio me assaltar na hora. Deus queria me dar um livramento, mas eu não estava atento aos sinais. E Deus quer que a gente fique atento aos sinais de Deus. Muitas vezes você quer fazer uma determinada coisa e Deus fala para você não ir através dos sinais. Eu lembro também quando eu estava na escola do Rema, a professora veio falar que ela, já contei algumas vezes esse testemunho, que ela e o marido, os dois clientes, moravam em cima próximo de um posto de gasolina, e toda segunda-feira ela descia com o carro para colocar, encher o tanque do carro. E teve um dia lá que ela falou com o marido: querido, eu estou descendo agora para botar gasolina no carro. Ele falou: vai lá. Aí quando ela está descendo assim, ela começou a sentir um mal-estar antes dela chegar na porta. Ela falou: não vou. Ele falou: por que você não vai? Estou sentindo que não é para ir. Eu falei: então não vá. E ela não foi. E no dia seguinte ela soube que naquela hora estava tendo um assalto no meio do posto. Deus direcionou ela para ganhar uma força. É o Espírito Santo que fala com a gente, né? Muitas vezes sem palavras, né? Para você não ir no lugar, para você ir naquele lugar. Eu lembro também, uma vez eu estava num lugar assim, acho que era no trem lá em São Paulo, no trabalho, eu escuto um cara falando assim, um pregador, no meio do trem pregando,
Ele falou, um dia eu estou no ônibus, mas aí não foi um sinal, foi isso que Deus falou para ele. Um dia eu estou no banco, na fila do banco, e aquela fila demorando, e eu nervoso, de repente eu escuto, sai daí. Ele olhou para trás, não tinha ninguém. Ele falou, Deus falou comigo, eu vou sair dessa fila. Falou que ele saiu da fila, saiu do banco e atravessou a rua. Quando ele está na rua, começa um tiroteio dentro do banco, uma sala. E Deus falou com ele. Então a gente tem que estar muito atento à voz de Deus. Amém? Orando por mais motivos que a gente tem que orar. E Salmo 122,6 está escrito assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Nós pertencemos ao reino de Deus. Jerusalém é a terra amada do Senhor. Nós, como igreja, temos que orar para que Israel tenha paz. Nossa oração vale muito, cedo, Deus falou. A oração de justo pode muito. Mas você pensa assim, poxa, mas eu vou orar por outro país, por Israel, nós orai pela paz de Jerusalém. Amém? Deus está mandando. Em 1 Timóteo 2, no versículo 1 e 2, está escrito assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis que exercem autoridades. Você tem orado pelas autoridades? Não importa se você gosta do Lula ou não importa se você gosta do prefeito ou não importa se você gosta do governo, não importa se você gosta do governador ou não. Deus fala aqui no final desse versículo que se a gente fizer assim, a gente vai ter paz, vai ter tranquilidade na nossa vida. Independente de quem estiver no cargo de governo, ele está ali porque Deus autorizou, Deus permitiu. E a gente tem que orar por eles. A gente tem orado diariamente, a gente ora por todos os prefeitos, todos os governadores, todos os políticos do Brasil. A gente aproveita e já ora junto. Senhor, colocamos diante do Senhor todos os políticos do Brasil e de Israel. Nosso presidente, primeiro de Israel, todos os militares, os policiais, todos os vereadores, deputados, senadores, que seja o Senhor dando direção, que todos tenham temor do Senhor. A gente pede isso para que todo o povo do Brasil, de Israel, tenha paz e prosperidade. É a nossa oração. Muitas vezes a gente faz assim. Quer ver um outro motivo para que Deus fala para a gente orar? Lá em Efésios, que você abrisse comigo, Efésios 1. É uma oração de Paulo pela igreja ali. Mas a gente pode fazer essa oração em primeira pessoa, Efésios 1. Efésios 1, no versículo 16, está escrito assim, ó, Paulo falando para a igreja. Deixa todo mundo abrir lá. Efésios, é do Novo Testamento, quase no finalzinho. É depois de Gálatas. O apóstolo Paulo, deixa todo mundo abrir, aí a gente lê junto. Eu tenho feito essa oração em primeira pessoa já há bastante tempo. Eu tinha feito, tinha parado, agora eu voltei a fazer. E é uma orientação de Deus, né, para a gente fazer isso aqui. Efésios 1, 16. Está escrito assim: não cesso de dar graças por vós, recordando-me vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria. Você lembra que Deus falou para a gente pedir sabedoria? E espírito de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso entendimento, do vosso coração, sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda a potestade, autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas da mesma forma na que há de vir. Você vê como é poderosa essa oração? Ele está pedindo aqui na oração dele, para que o povo de Efésios
tenha espírito de sabedoria e revelação, e que eles sejam iluminados, os olhos do coração deles, com a herança que eles têm, né, que nós temos, de conhecer incomparável grandeza do poder de Deus. Mas ele não fala assim só para imaginar a grandeza do poder de Deus, mas conforme a atuação. Na minha tradução está conforme a atuação da sua poderosa força. Eu acho que na tradução de vocês pode estar até diferente, né? Ele quer que o povo conheça a força de Deus através da força de Deus, do poder de Deus. Não de ouvir falar, mas de ver, né? É uma oração poderosa para a gente fazer. Está escrito aí? Então é mais uma oração para a gente fazer. Em Salmo 139, 23 está escrito assim: sonda-me, Senhor, e conhece meu coração, prova-me e conhece minhas inquietações. Vê se no meu caminho há algo que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. É mais uma oração, né? Mateus 9,37 está escrito assim: Jesus falando para os discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Isso aqui é uma oração, como tem pouco, Jesus falou que tem poucos aqueles que se dispõem a fazer, ser ministros de Deus. É uma oração que a gente tem que fazer: Senhor, manda mais ministros, mais obreiros para o Senhor, para ser do mundo, para a seara, porque tem muita gente precisando conhecer a palavra do Senhor. Manda mais apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, missionários, presbíteros, todo tipo de obreiro, e a seara é muito grande. Para finalizar aqui, 1 Coríntios 12, 31, está escrito assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aqui não está falando de oração, mas ele está falando para procurar. Mas quem que dá o dom para a gente? É Deus. Você não vai receber o dom se você não fizer oração, né? Então a gente tem que pedir para Deus. Muitas vezes você vê um pastor, uma pastora, um pregador, uma pregadora sendo usado em algum dom espiritual, né? Às vezes é o dom da profecia, é o dom da revelação, é o dom da pregação, é o dom da palavra de conhecimento, é o dom da cura. Aquele que você se identificar, Deus quer que você peça. Aquele que você fala: nossa, esse dom é maravilhoso, eu gostaria de ter esse dom. Deus quer dar para a gente, mas Ele fala para a gente pedir para Ele. Amém? Antes da gente fazer oração, eu só queria lembrar uma coisa aqui. Tem maneiras da gente receber oração também, para a gente não se enganar. A palavra do Senhor diz em João 9,31: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Não adianta a gente ter uma vida de pecado achando que está tudo bem, não, mas daqui a pouco eu paro de fazer isso, daqui a pouco você sair daqui limpo pela palavra, logo em seguida voltar para o pecado. Deus permite, mas quem vai sofrer é a pessoa. Você lembra quando Jesus curou um homem? Ele falou: vai, não peques mais para que não te aconteça algo pior. Quando a pessoa peca, ela está dando autoridade para o inimigo para pecar. Outra maneira da pessoa pecar é não liberando perdão. Quando ela não libera perdão, ela vai ser uma pessoa que não tem espaço para Deus no coração. E Deus quer que ela esteja limpa, para que ela tenha, porque Deus Ele quer encher o nosso coração com o seu amor, com o seu poder. E a gente tem que perdoar aqueles, que foi falado aqui, orar pelos que te maltratam, pelos que te caluniam. Como é que a gente vai orar? A gente tem que primeiro liberar perdão, né? Para que as pessoas fiquem livres também de toda essa. Você acha que uma pessoa que vive perseguindo os outros, uma pessoa que vive fazendo maldade, ela é feliz? Não. Ele sabe que não. Ele sabe, porque sabe que não é. Né? A gente sabe, a gente já teve momentos onde a gente fez bobagem, momentos onde a gente teve uma vida de pecado. A gente era feliz nesse momento? Não. A gente vivia buscando Deus e a gente não sabia o que estava querendo. No fundo era Deus que a gente queria. Hoje a gente tem uma paz que ultrapassa todo entendimento. Você tem paz, eu tenho paz se a gente estiver enfermos, se a gente estiver com dinheiro sem dinheiro, enfermo, curado, se a gente estiver sozinho, rodeado, a gente tem paz, a gente tem Deus. Isso é precioso, é uma pé. Eu acho que é uma das maiores bênçãos que existe. A gente tem uma paz que ultrapassa todo entendimento. Então a gente, primeira coisa, a gente tem que se livrar do pecado. Deus Ele está aqui para abençoar a gente, mas Ele fala assim: se livra do pecado para poder te preencher e você ser feliz, né? Então essa é uma das condições. Outra condição: tudo que, em Mateus 21, 22, Jesus falando, e tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Não adianta a gente pedir e falar: mas será? Mas não tem mais. Pediu, vai receber. Amém? Eu não tenho mais com crente. Pediu, vai receber. Está escrito assim.
João 15, 7, Jesus falando: se vós estiveres em mim e minhas palavras estiverem em vós, peça tudo o que quiser e vos será feito. Ele está dando uma confirmação. Se a gente tiver na palavra, a gente está dando conforme a palavra, peça tudo e vos será feito. Amém? Só para finalizar, esse aqui, tem gente que ainda continua pedindo errado. Está escrito assim, Tiago 4, 2, 3: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada as pode alcançar, combateis e guerreais e nada as tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedem mal, para gastar em vossos deleites. A gente tem que ser um canal de bênção. A gente tem que pedir para a gente transbordar e abençoar quem está na nossa volta. Amém? Se você pede só para você ser abençoado, não, eu vou pedir um carro só para eu, sabe, ir para cima e para baixo, mas você não vai abençoar quem precisa ser levado nos lugares, você não vai abençoar quem está à tua volta, precisa de uma carona. Você pediu um dinheiro para comprar alguma coisa, e você sabe que tem muito dinheiro, que tem gente à tua volta passando necessidade, e você não dá, você está pedindo mal, você está pedindo só para você. A gente não, Deus quer que a gente seja uma água corrente, né, que flua no rio dele de nós, né? Que a gente seja um rio, não um lago, onde pare as coisas. Através da gente flua as bênçãos de Deus. Quanto melhor dar do que receber, não diz a palavra? Quanto mais a gente abençoar, mais a gente vai ser abençoado. A palavra do Senhor diz: aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você plantar bênção na vida de quem está à tua volta, você vai colher bênção. É simples assim. Amém? Então a gente tem que pedir para a gente ser abençoado, mas para a gente também abençoar quem está à nossa volta. Amém? Então vamos orar por tudo que Deus falou para a gente pedir. Eu não sei se vocês querem levantar ou querem. Vamos levantar então? Eu vou orar aqui uma série de pedidos que está na palavra do Senhor. Eu queria que você fosse concordando com a minha oração, você também fosse falando com Deus através das suas próprias palavras, e a gente fizesse uma comunhão na oração, que a palavra do Senhor diz, né? Quando dois ou mais concordarem sobre qualquer assunto, assim será feito pelo nosso Pai que está nos céus, né? Mas eu vou pedir conforme tudo isso que eu li para vocês, tudo que está na palavra, amém? Tá bom? Vamos lá? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós antes de mais nada nós queremos agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos permitido, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, por todos os livramentos que a gente tem usufruído, por todas as curas que o Senhor tem nos permitido durante toda a nossa caminhada, pelas curas dos nossos, pelos livramentos dos nossos, pela provisão que o Senhor tem derramado sobre a gente, pela provisão de cada filho, filha, irmão, irmã, cada parente nosso, neto. Muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, Pai. Conforme a palavra do Senhor, Pai, sonda a cada um de nós, Pai. Conhece o nosso coração, prova e conhece as nossas inquietações, as nossas preocupações, e vê se no nosso caminho tem algo que te ofende, Pai. E guia-nos pelo nosso caminho, pelo caminho eterno do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos também para que a gente não caia em tentação, Pai. Então vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós também oramos ao Senhor para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente tenha pleno conhecimento do Senhor. Oramos também para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que conheçamos a esperança para a qual o Senhor nos chamou, Senhor, que são as riquezas da gloriosa herança do Senhor, concedida aos seus santos, e que nós conheçamos a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que queremos conforme a atuação da sua poderosa força. Senhor, em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor nos evite da gente cair durante essas tragédias, Pai, que a gente fique sempre de pé diante do Senhor. Pai querido e amado, nós oramos também por aqueles que estão aflitos, aqueles que estão frágeis, principalmente o povo lá do Rio Grande do Sul. Muitos estão sem casas, muitos perderam parentes. Nós oramos por eles, Pai, que seja o Senhor fortalecendo cada um conforme a força do seu poder. Dá ânimo novo, Pai, dá sabedoria para aqueles que estão à volta deles, Pai. E nós clamamos também que eles tenham cada vez mais alegria de ter o Senhor com eles. Pai, oramos também para aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais deles, que eles tenham tristeza para se arrepender de todo tipo de pecado, e que eles tenham ânimo para buscar o Senhor, Pai. Que eles sejam libertos, convertidos e salvos em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós oramos também pela nossa família. Muitos não te conhecem, Senhor. Nós clamamos que toda a nossa família tenha um coração temente ao Senhor, Pai. Que toda a nossa família tenha pessoas de Deus nos seus caminhos.
que toda a nossa família seja afastada daqueles que tentarem afastar do Senhor. Clamamos também pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, clamamos por toda a nação, que toda a nação do Brasil que seja temente ao Senhor, Pai, tenha um coração sensível ao Senhor, Pai. Nós aproveitamos essa oração, vamos orar pelas autoridades, Pai. Oramos pelas autoridades do Brasil, de Israel, oramos por todos os vereadores, por todos os deputados, por todos os senadores, pelo nosso presidente, pelo primeiro-ministro de Israel, pelos militares, pelos policiais, oramos pelos empresários, por todos aqueles que exercem poder de autoridade, para que todos eles tenham temor do Senhor e que eles façam conforme a vontade do Senhor. Clamamos também em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor envie obreiros, Pai, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, presbíteros, missionários, para todos os lugares da terra, Pai. E em nome de Jesus nós encerramos essa oração, pedindo que seja feita a vossa vontade e não a nossa, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, vamos agradecer. Bênção, né, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês. Meu irmão falou de livramento. E essa semana a minha filha mais velha, ela mudou para um outro apartamento. Ela tinha falado com o pai dela alugou um apartamento. Então acho que uns 3, 4 dias que ela estava nesse outro apartamento. E eu tenho falado com ela todos os dias, né? Tem sido uma bênção. E ontem eu vi ela falando com a Vitória pelo telefone. Eu fui falar o que era. Ela falou assim que o moço que alugou o apartamento, ele tem um outro apartamento no mesmo prédio. E ela estava lá dentro e ele abriu a porta. Ele abriu a porta com ela lá dentro. Meu irmão nem sabe disso, nem falei nada para ninguém. E ela deu um grito, né? E ele falou, ai, desculpa, foi embora, falou que tinha esquecido que tinha alugado. Imagina, alugou essa semana para ela. E aí ela foi falar para o pai dela estava viajando, graças a Deus, porque eu sei que ela falou assim, mãe, eu não sei o que meu pai falou com ele, eu sei que ele me viu, ele baixou a cabeça. Eu falei, eu imagino que teu pai deve ter falado para ele, né? Do jeito que ele ficou revoltado, eu também fiquei transtornado, mas eu quero agradecer a Deus pelo livramento, que não aconteceu nada com ela. E ela tinha falado para mim, mãe, de manhã eu já tinha orado, porque todas as vezes que eu passo, porque ela tem um cachorro, né? Todas as vezes que eu passo com o Nietzsche, ele fazia gracinha com o Nietzsche, ele falava umas coisas que eu não gostava com o Nietzsche, mas eu sabia que era para mim. E ele foi lá e abriu, né, a porta. E a gente sabe que ele não fez nada porque Deus não permitiu. A gente sabe que é puramente livramento de Deus, né? E eu agradeci muito a Deus por isso, porque, meu Deus do céu, filhos, né? Filhos é tudo na vida da gente. Nós vamos parar de falar, vamos começar a chorar aqui. Mas é isso. Isso aconteceu essa semana e você não sabia, né? Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos orar aqui pela mesa?